Bom dia, meus queridos. Graça e paz, aleluia. Que o Senhor neste dia, mais um dia que o Senhor tem nos dado, é um presente de Deus. Glória a Deus. Glorifica a Deus nessa manhã por esse presente, por nós estarmos mais uma vez falando das coisas que alegram o nosso coração, que nos traz purificação. A palavra de Deus, ela tem um efeito que alcança, gente, a nossa alma, alcança o nosso espírito, alcança o nosso corpo, nos curando, nos fortalecendo. É muito bom quando a gente tem esse momento pela qual Deus nos dá o direito não só de viver, mas de louvar, agradecer e, claro, se encher da palavra de Deus, ou seja, meditar. Não deixa de ser uma meditação cada manhã, não deixa de ser um momento que eu e você, meu querido, quando para ouvir o que eu estou dizendo, estou falando sobre as coisas que tem tudo a ver com o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre nós. Ou seja, o próprio Espírito Santo nos traz revelação, nos leva a toda a verdade. Ele nos guia. Ou seja, a palavra diz que Ele nos guiará a toda a verdade. Eu desejo a você que esse dia seja um dia que você venha receber de Deus essa verdade. Amém? E falando nisso, eu separei, fiz até um pequeno vídeo falando da entrada, da minha entrada, melhor dizendo. E o assunto hoje é um assunto que muita gente ainda não tem, vamos dizer, certeza, teme, uns têm medo. Enfim, são tantas coisas que passam na mente do ser humano. Então eu quero falar sobre 1 Coríntios, capítulo 15, que diz o seguinte, o verso 54, parte B, e também o versículo de número 55. No 54, na parte B, diz que fala o seguinte, tragada foi a morte. Como? É o que está dizendo aqui. Tragada foi a morte na vitória. Mas a vitória de quem? Quem Paulo está falando aqui, na verdade, né? Está falando de Jesus. A morte foi tragada. Ponto. Aí no verso 55, diz o seguinte, onde está, ó morte? Vou repetir. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 54, parte B, e o versículo 55. Pois bem, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, a vitória? O inferno, a vitória do inferno. Até o inferno aqui perdeu e a morte perdeu. Já começo a dizer isso. Já começo a falar isso para você. O autor, por exemplo, de Hebreus, no capítulo 2 e verso 14, diz o seguinte, que lá quem tem o poder da morte, lá ele fazendo esse pequeno comentário, seria, eu vou usar já esse termo, seria o inimigo da sua alma, Satanás, o diabo. Aí vem a pergunta, o diabo ou Deus, eu vou colocar assim, o diabo ou Jesus, qual dos dois tem o poder da morte? A Bíblia, gente, ela traz a resposta, ela nos orienta, ela sempre vai nos conduzir a um ponto positivo de uma pergunta que às vezes alguns tentam explicar, trazer um argumento de raciocínio humano, mas não alcança. Mas a Bíblia, ela traz a verdade, a realidade. Então o autor de Hebreus fala da vinda de Cristo para que por sua morte, pela sua morte lá na cruz, aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, entendeu? Ele destruísse. E ele destruiu desta forma. Quero deixar bem claro isso. Então o autor de Hebreus fala da vinda de Cristo para que por sua morte, quero deixar bem claro, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Hebreus 2,14.
Só que quando você mergulha na palavra de Deus, quando você começa, como eu gosto de falar, matutar, ler, buscar resposta na palavra de Deus, em outras partes da Bíblia afirma que somente Deus tem poder sobre vida ou morte. Ele diz em Deuteronômio 32, 39, Jó 1, capítulo 1, verso 21, ele diz: eu mato e faço viver. A solução para que a gente possa sempre ter a esperança, a fé, que a minha vida, a sua vida, a nossa vida não se acaba aqui. Não se acaba quando alguém te diz: olha, descansou tal pessoa, o velório é tal hora, e parece que ali acabou tudo. Não acaba ali. Não acaba, gente. A nossa esperança é no Cristo que ressuscitou. Cristo, ele foi lá e ele tirou o poder que o inimigo tinha sobre todos aqueles que morriam, principalmente morriam na esperança de uma vida eterna. A consequência de tudo isso aconteceu em Gênesis capítulo 2, verso 17, e Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Depois você anota, deixei até aí já para alguns, quando eu vou falando, ir lá e tirar a prova na própria palavra de Deus. Pois bem, Deus, para quem não sabe a solução, Deus, ele é soberano. Vou repetir. Deus, ele é soberano sobre toda a vida. Deus, ele é soberano sobre toda a vida. Então somente Deus, somente ele pode criar, e somente ele determinou o número dos nossos dias, como está escrito lá nos Salmos de número 90, o verso 10 a 12. E ainda Deus, ele ordenou o dia, para quem não sabe, da minha, da sua, da nossa morte, como está em Hebreus capítulo 9 e o verso 27, gente. Mas por meio da tentação, para quem não sabe, mas por meio da tentação que aconteceu com Adão e Eva, o inimigo da sua alma, da minha alma, ele conseguiu que o juízo de morte decorrente da desobediência proferido por Deus viesse sobre a raça humana. Gênesis capítulo 2, verso 17, Romanos 5, verso 12. E aí que está a questão de você entender por que ele se colocou como alguém que tinha, que eu repito, que tinha autoridade sobre sobre a vida de todo ser humano, e principalmente quando esse ser humano morresse, ele ficava como que detido. Alguém tinha que pagar um alto preço para resgatar o homem, para tirar o homem dessa prisão. Todo ser humano estava preso por causa da consequência da morte. Por isso que Romanos, você acha lá que o salário do pecado é a morte. Então você vê, salário, qual que você vai receber por causa do pecado? Morte. Então quem tinha esse poder sobre a morte, detinha esse poder, era o inimigo. Mas Jesus, aleluia, deu um basta nisso tudo. Como? Tomou o seu lugar, tomou o meu lugar, tomou o nosso lugar. Você entende? Agora, para a gente fechar isso aqui, é um assunto muito profundo, porém o tempo não ajuda. E eu quero falar algo para fazer você pensar, para depois você ir lá como eu, cada versículo, fazer a sua leitura, o Espírito Santo vai te ajudar e vai te guiar a toda a verdade. Nesse sentido, pode-se dizer que o inimigo, ele teve sim poder da morte. Hebreus 2:14. Entretanto, meus queridos, por ter provado a morte, quem? Jesus. Entretanto, por ter provado a morte por todos os homens, Hebreus 2:9, e Jesus por ter ressuscitado, aleluia, ele ressuscitou, está vivo, está entre nós outra vez. Eu dou glória a Deus por essa conquista e por esta vitória, gente, por ter ressuscitado, aleluia.
triunfantamente da sepultura. Romanos 4:25. Corre lá para você ver, coisa linda. Cristo agora. Quem, gente? Cristo agora. Agora. Sim, Cristo agora tem as chaves. Oh, aleluia. Da morte do inferno. Com quem tá? Chave fala de autoridade. Chave fala de você poder abrir, você poder fechar, você deixar passar ou não passar. E esta autoridade está com aquele que tem todo poder. Todo poder. Onde está escrito isso? Apocalipse, capítulo 1 e verso 18. Então Cristo tem as chaves da morte do inferno, o qual não só destruiu, gente, a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Aleluia! Mediante, segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho, escrito para a glória de Deus, para quem não sabe, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. Tragada foi a morte. Aleluia! Na vitória daquele que é 100% homem. E aí onde eu queria fazer você pensar. Não foi como Deus. Ele morreu como homem, 100% homem, não tendo cometido nenhum pecado, nenhuma falha. Em nada ele foi desobediente. Você entende agora? Porque eu te convido a ser grato, a agradecer a Deus, a louvar o Senhor por ter enviado seu único filho. Tomou tomou o meu lugar. Quando você tem essa fé, querido, você descansa no Senhor. A Bíblia diz que este corpo, ele não vai herdar, ele não vai estar lá. Como muitos pensam, nós vamos ter um corpo glorificado igualzinho do Senhor Jesus. Igual. Só para você, não está aqui no escrito, mas só para você pegar um pouquinho. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos, apóstolos, estavam tudo escondidinho, com medo. Porta fechada, janela fechada, gente. Temendo que acontecesse o mesmo com eles, da mesma forma que fizeram com Jesus. Eles, naturalmente, quem olhasse para ele, quem contemplasse eles, dizia, nossa, é igualzinho a Jesus, tem o mesmo jeito, a mesma forma de andar, a mesma forma de falar, é igual. Assim aconteceu com Pedro, lembra? E Pedro negou ele 3 vezes. Estavam tudo escondido, temendo. E de repente, quem que aparece no meio deles? Olha, não apertou a campainha, não usou o controle remoto, nada. Ele apareceu no meio deles e disse, a paz seja convosco. O corpo dele não estava mais sujeito a nada dessa terra. Nada o impedia de transitar, de caminhar. Os obstáculos para ele era a mesma coisa de nada. Você está entendendo? Ter um corpo igual do Senhor Jesus, um corpo glorificado. Você entende? Então, se você parar para pensar, sim, meu querido, vale a pena servir um Deus Todo-Poderoso. Vale a pena lutar contra o pecado. Como é que é? Vale a pena lutar contra o pecado. Por que eu digo isso? Porque nós estamos com esse corpo ainda. E esse corpo reluta em dobrar os joelhos, reluta em buscar o Senhor em adoração, reluta todos os dias. Por isso que todos os dias é um dia de você lutar contra o pecado, é de você dizer não para tudo aquilo que não agrada a Deus. Eu quero fechar lendo um versículo para que a gente possa concluir a nossa live, e é muito importante o que diz em Apocalipse capítulo 1. E eu quero fechar com esse versículo, para a glória de Deus, para que você, como eu, glorifique a Deus nesse dia por tudo, pela vitória, pela conquista da vida eterna, por nós estarmos com Ele à sua direita, louvando o Cordeiro de Deus. 1,18 diz, e o que vive, meu Jesus, que palavra do céu, aleluia, gente. E o que vive, fui morto,
Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Quem que está dizendo isso? Quem que está afirmando isso? O próprio Jesus Cristo de Nazaré. Que nesta manhã Ele seja o Senhor da sua vida. Que Ele seja a autoridade sobre a sua vida. E só tem uma forma disso acontecer. Você o aceitando como o único e suficiente Salvador da sua alma. Jesus detém. Glória a Deus por isso, gente. Ele detém, Ele é o Senhor, glória a Deus, dos domínios da vida e da morte. A Ele, quem? Ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. Ele é o Senhor da minha vida. E espero que Ele seja o Senhor da sua vida, da sua família. É nele que está toda a solução. É nele que está a cura. É nele que está a libertação. É nele que está a minha. E eu gostaria que nessa manhã você declarasse que está também a sua esperança. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço do Espírito Santo. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Quem vos fala, como sempre, seu amigo, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco. Graça e paz. O Senhor é contigo neste dia, para a glória de Deus. Amém.